Houve uma guerra na floresta. Era a guerra dos animais contra as aves. E o líder na guerra dos animais era a Dona Raposa. E a líder da guerra das aves era a Dona Coruja. E a guerra travou. Os animais tomaram suas posições, ficaram o bando para fazer o combate em ataque. Também as aves por cima ficaram nas suas posições e ali começou a guerra. E da turma das aves, todos os animais foram convocados. Ninguém ficou de fora. Tinha que participar daquela guerra. Afinal de contas, estavam disputando a independência daquela floresta. As aves não queriam perder. Também os animais não queriam perder. Quem prevalecesse seria, sim, os novos integrantes daquela floresta. Mas o morcego, na hora que começou a guerra, ele se escondeu e pendurou de cabeça para baixo numa grande árvore e ficou assistindo a luta. E a guerra travou. E os animais luta daqui, luta dali, luta de cá, e as aves por cima, bombardeando, e daqui da acolá. Quando foi no final do dia, as aves haviam prevalecido contra os animais. E lá se reuniram todas as aves em festas, comemorando a vitória, porque havia prevalecido. Aí, durante a comemoração daquela festa, porque as aves haviam vencido, chega o morcego. Aí a Dona Coruja, ela era a líder das aves, diz: ataquem o morcego, pois ele é animal. O morcego? O que é isso, meus irmãos? Vocês não viram que eu também lutei junto com vocês? Quem disse que eu sou animal? Aí Dona Coruja disse: você é sim um animal. Você tem pelo, você tem dente. Você é um animal. E o morcego, como não participou da guerra, ficou esperando pela vitória, ficou pendurado de cabeça para baixo. Disse: não, Dona Coruja, eu não sou animal coisa nenhuma, eu sou ave como vocês. Olha só, animal voa? Não voa. Animal tem asa? Eu tenho asa. Eu não sou animal coisa nenhuma, eu sou ave também, Dona Coruja. Eu lutei com vocês. Bem, como Dona Coruja não era muito inteligente, ficou confusa, aceitou. E o morcego ali participou da comemoração em honra ao mérito daquela guerra. Só que ele não participou, ele ficou ali pendurado de cabeça para baixo. No outro dia, bem cedo, os animais foram revidar o ataque. E a guerra travou de novo. Travou firme. E o morcego, como já chama morcego mesmo, ele voou e pendurou de cabeça para baixo numa grande árvore e ficou assistindo tudo. E a guerra começou, a guerra travou. As aves não esperavam o ataque dos animais, estavam um pouco despreparadas e as aves começou a perder a guerra. Quando foi no final do dia, os animais haviam prevalecido. Agora as aves perdeu. Aí as aves fugiu e agora os animais estavam comemorando a festa porque havia ganhado aquela guerra.
Aí o morcego, como ficou lá pendurado de cabeça para baixo, assistindo toda aquela guerra, agora voou e foi comemorar a festa junto com os animais. E quando Dona Raposa, que era a líder entre a guerra dos animais, disse: ataquem o morcego, porque ele é um animal. Aí na hora que toda a bicharada foi atacar o morcego disse: não, meus irmãos, vocês enlouqueceram? Quem foi que falou para vocês que eu sou ave? Eu sempre tive no meio de vocês, sempre os ajudei, sempre tive do lado de cada um. Dona Raposa disse: não, ele é ave sim, ele tem asas, ele voa. E o morcego chegou para Dona Coruja: olha só, você já viu ave ter pelo? Eu tenho pelo. Eu não sou ave coisa nenhuma. As aves têm pena. Ué, você já viu ave ter dente? Olha meus dentes aí, ó. Eu não tenho um bico. Ave tem bico e eu tenho dente. Vocês já viram que eu sou da família do rato? Eu não sou ave coisa nenhuma, meus amigos. Eu lutei junto com vocês nessa guerra. Eu dei o meu sangue junto com vocês. E vocês agora tá me estranhando, querem me atacar? Dona Coruja também já havia sido enganado por ele. Agora Dona Raposa ficou confusa, que também não era muito inteligente. Aceitou o morcego junto na comemoração daquela festa, porque havia ganhado a guerra. E ali o morcego ficou comemorando. E no outro dia, novamente, as aves foram reivindicar o ataque e novamente o morcego pendurou de cabeça para baixo, e aí ele ficou esperando quem havia prevalecido, para ele assim estar no meio de quem havia ganho. E o morcego ali ficou esperando os vencedores para ele se infiltrar no meio de quem havia ganhado. É uma verdade. Tem muita gente que chama você é um morcego. Por quê? Porque o morcego, ele gosta de chupar sangue. Ele não faz nada. Você já notou que no sentido humano, o morcego é aquele que só fica no meio dos vencedores? É uma verdade. Você pode olhar no meio político, não é? Quando estão os rivais na política, uns estão ofendendo o outro, falando mal do outro. Aí quando aquele político que está sendo ofendido, que ganha aquela política, aí aqueles que falavam mal dele, aí volta tudo pro lado dele, se torna tudo farinha do mesmo saco. É ou não é? Morcego é assim. Ele só gosta de ficar do lado de quem está ganhando. Dentro de uma empresa, tá lá o chefe, todo mundo tá ali do lado dele, bajulando, meu chefe pra lá, meu chefe pra cá, você é bonzinho, convidando para ir no barzinho, para participar de um almoço, etc, de um churrasco. De repente, quando a supervisão manda aquele chefe embora, quando é na segunda-feira, por exemplo, ninguém nem pra cara daquele chefe olha. Por quê? Porque são morcegos. Os morcegos, eles só querem ficar do lado de quem está ganhando. E na parentela, como que isso acontece? Às vezes, você está bem no trabalho, está indo prosperando tudo muito bem, a tua família, olha, está indo de vento em popa, aí na tua casa começa visitas e mais visitas, almoços e mais almoços, aí todo mundo vai lá te visitar, todo mundo parabéns, rapaz, olha que bom, até conselho te dão, né? E tá tudo bem, os morcegos tá tudo ali ao redor de você, pode ser até tua parentela, mas deixa no dia que você fica desempregado, cai em desgraça,
está precisando de alguma coisa, vê se alguém vai lá te elogiar. Vê. Aí que você deve reconhecer quem são os morcegos de verdade. É aqueles que querem sugar o teu sangue, que querem estar do teu lado só quando você está ganhando. E como tem um ditado que diz, né? Que um dia da caça, outro dia do caçador. O mundo é como uma roda gigante. Existe o altos e baixos. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Isso faz parte da vida. E isso é bem comum na vida de todos nós. Quando nós estamos em cima, todo mundo está ao nosso lado. É verdade ou não é? Os morcegos sempre estão ali. E às vezes aquele amigo que é teu, que é verdadeiro, que quer o teu bem, que luta junto com você, nessa hora você nem olha para ele e talvez ele nem te procura. Mas no dia que você está embaixo, que você está numa situação difícil, os morcegos fogem. Ainda diz assim, bem feito, está passando por essa situação porque merece. Quando tinha tudo aí, estava de boa, bem empregado, queria dar uma de bonzinho. E eles mesmo lá no churrasco comendo junto com você. Esses são os morcegos da vida. É, meu amigo. Você não lembra de Jesus? Quando Jesus começou o seu ministério, né? E ali Jesus atraía multidões e multidões. Jesus, ao sair das águas do Rio Jordão, começou a reunir um grupo para formar ali os seus discípulos, seus alunos, né? Começando ali com Pedro, André, Marcos, Mateus, Tiago, enfim. E ali onde Jesus passava, fazia sinais, curas, prodígios, milagres. Todo mundo ali se atraía e dizia o mestre. E todo mundo ali lhe fazia pergunta. Até os discípulos mesmo estavam com ele. E dentre esses tinha um discípulo que disse assim: Senhor, nunca tu morrerás, e se tu morreres, eu irei até junto contigo. E Jesus repreendeu aquele discípulo, né? Disse: Pedro, em verdade te digo, que antes que o galo cante, tu me negue 3 vezes. Mas naquela hora que Jesus estava perdendo, né? Temporariamente, é claro, que Jesus foi entregue na mão dos pecadores, na mão dos sacerdotes. Quando ali Pilatos decretou realmente que aquele homem ia ser pendurado na cruz, ia ser morto, ninguém ali queria ser mais amigo de Jesus, né? Cadê a multidão que acompanhava Jesus? Cadê aquela multidão que quando Jesus ele multiplicou lá os pães, os peixes, estava com Jesus? Cadê? Ninguém. Até o seu próprio discípulo, Pedro, quando uma criada saiu para fora ali, no pátio ali de Caifás, disse: você também é um deles. E o próprio Pedro disse assim: eu nem o conheço, mulher. Veio um outro homem e disse: você também é um dele, porque você fala como ele. O que é isso? Eu nem conheço esse homem. E na terceira vez o galo cantou. E Jesus fixo os olhos em Pedro. E Pedro ali teve uma dor profunda. Pedro chorou amargamente porque negou. Ali foi o morcego que enquanto estava com Jesus, na fama, no auge de Jesus, atraindo multidões, estava junto. Mas na hora que Jesus estava sendo entregue pelos nossos pecados, pelo sofrimento, ninguém, pelo contrário, a multidão dizia: crucifique-o, condene-o. Mas eu digo uma coisa para você: aquele Jesus, ele foi crucificado de fato, porque havia uma profecia no Velho Testamento que dizia que tinha que vir o Cordeiro para levar sobre ele os nossos pecados. De fato, quando Jesus morreu, ninguém quis ser crucificado com ele. Mas ali, você sabe qual o significado e por que Jesus morreu? Foi o meu, foi o teu, foi o pecado de toda a humanidade que estava sobre aquele ali na cruz.
E ele ali pendurado, ele estava para te dar a vitória, para você vencer a guerra do pecado que estava sobre você. Porque quando ele foi batizado, ele recebeu toda a tua condenação, todo o teu pecado, e levou até a cruz do Calvário e foi julgado. E muitos ali, quando viu Jesus de braços abertos, pensavam que Jesus estava perdendo a guerra. Foi aí que muitos se afastaram dele. Muitos passavam, cuspia no seu rosto e dizia: se tu és o Filho de Deus, salve-te a ti mesmo. Ali eram os morcegos que sugavam o sangue de Jesus e pensou que Jesus estava derrotado. Não. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus para todo o sempre. E agora, aquele Pedro que era morcego, ele não mais se transformou em morcego, mas sim, ele se tornou no Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, se tornou de morcego para águia. A águia que voa nas alturas, a águia que não cansa, a águia que olha para frente, a águia que até procura os lugares altos e dignos para morrer. Foi Pedro. É tanto que quando Pedro, que negou Jesus, que outrora era um morcego, agora não mais morcego, mas sendo uma águia, ele não quis mais ser crucificado como Jesus de cabeça para cima. Disse: me crucifique de cabeça para baixo, porque o meu Senhor foi crucificado de cabeça para cima e eu não sou digno nem de ser crucificado assim, mas me crucifique de cabeça para baixo. Pois é, meu amigo, é só assim que você pode se tornar criatura de Deus. Olha o que é que o apóstolo Paulo, ele disse lá na segunda carta de Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novo. Pois é. Quando o profeta Isaías, ele diz que a águia sobe com asas, corre e não se cansa, caminham e não se fatiga, assim são os filhos de Deus. E essa nova criatura agora é que se torna por meio de Jesus, porque Jesus já sepultou o velho homem ao ser batizado, já levou o pecado do homem, e o homem com pecado é velho homem, está na morte, está na perdição. Mas quando o homem crê que Jesus levou os seus pecados, ele se torna uma nova criatura e terá salvação em Jesus Cristo para toda a eternidade.